Glória a Deus, aleluia. Quem já tem recebido? Quem está crendo? Quem vai esperar o milagre? Oh, aleluia. Eu estou aqui para dizer glória com você. Aleluia, glória a Deus. Amados de Deus, eu quero saudá-los na paz do Senhor. Antes de entrarmos na mensagem, deixe-me dar os avisos. Já pedi a permissão da nossa irmã Roberta. É uma alegria poder rever esta casa, este povo. A nossa irmã Iraci, irmã Roberta, todos os demais irmãos e irmãs. Uma alegria lhe ver, Neide, novamente. Que Deus continue lhe abençoando, minha filha. Glória a Deus. Amadas, vocês cantando aí e eu olhando assim, eu digo, meu Deus, quantas mulheres não saem curadas? Quantas pessoas estavam com emocional ali na linha bem tênue entre uma ansiedade e uma depressão, mas já foi ministrado cura. Eu creio nisso. Aleluia. Amadas, mais uma vez estamos aqui e as mulheres de Abreu e Lima, elas se encontram comigo aqui, mas elas ficam no direct do Instagram perguntando as coisas. Por isso que não foi, eu gravo uns vídeos para elas, né? Está conosco os nossos 3 livros aqui, nessa tenda aqui, desse lado, com o nosso irmão Joãozinho, não é isso? Irmão Joãozinho, muito bem. O nosso primeiro livro, esse aqui, Vencendo a Tristeza. Esse livro, ele trata da história da personagem Leia, a única mulher da Bíblia, que com uma semana de casada ganhou uma rival, mais nova, mais bonita e mais amada. Mas Deus honrou essa mulher de uma forma tão extraordinária, que o que eu acho interessante no relato da história, a história de Leia é uma história de superação. Mas o que eu acho interessante é que a honra de ir para o sepulcro dos patriarcas não foi dada a Raquel. Mas Leia entrou no sepulcro dos patriarcas. Então, a história de Leia é uma história de superação. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas há mulheres que leem a história de Leia e dizem, irmã Aparecida, eu vi a Leia como uma intrusa na vida de Jacó. Depois do seu livro, eu entendi que o projeto de Deus estava com ela. Então, ler sobre Leia é ler exatamente sobre uma mulher que soube superar a sua dor. E de cada filho, ela tornou ele um tributo a Deus. Amém? Nosso segundo livro é esse aqui, Intercessão, um Clamor Necessário. Eu aproveito e aviso para quem está na internet que se tem desejo de comprar, entre em contato com a Livraria Moriá. A Livraria Moriá não é loja física, gente, é uma livraria online. O DDD 84 99907 8526, certo? Vou repetir, 84 99907 8526. Quando você entra em contato, a gente manda para todo o Brasil e exterior. Esses livros já estão em 13 países. Amém? E esse aqui é o nosso terceiro livro. Esse livro ele foi lançado agora, dia 26, viu? Dia 26 de junho, ele foi lançado no ciclo de oração. Ele foi lançado na América, antes de ser lançado no Brasil. Nós estivemos ali fazendo a obra em 4 estados da América e ele foi lançado lá. Por quê? Porque ele chegou um dia antes de eu embarcar, tá? Desafios do chamado. Esse livro é para todo homem e toda mulher que em algum momento da vida já pensou assim, sabe uma coisa, eu vou largar esse negócio de obra. Esse negócio de estar sendo chamada para reger conjunto, vai para lá que essas mulheres me dão uma dor de cabeça. Estão tudo vestidinha de marrom lá em Abreu e Lima, mas só Deus sabe o trabalho que elas dão na congregação. Eu vou largar esse negócio, quero mais saber negócio de obra não. Não tem dia que a gente está assim, não é? Querendo pendurar, né? A chuteira. É também para aquela pessoa que é dirigente de congregação, você que faz parte de comissão de visita, de ciclo de oração. Eu digo isso porque eu sou mulher de obra. Então, Desafios do Chamado é um livro para quem foi chamado para a obra e é um livro também para aquele ou aquela que está sendo chamado e está relutando, sem querer ir. Cuidado que papai lhe pega. Esse livro, ele tem um diferencial dos demais livros. Você se apressa para, ao final, você pegar os livros, porque o ano passado aconteceu o quê? Muita gente esperou. Quando foi no outro dia, o povo com dinheiro ali fora e não tinha mais livro, né?
Então, se apresse para você não ficar sem um livro, tá bom? Esse livro eu trato sobre o desafio do chamado de Abraão, o desafio do chamado de Moisés, o desafio do chamado de Samuel, que o chamado de Samuel ele é brilhante, não apenas como começa, mas como ele termina. Você já imaginou que uma pessoa reunir todo Israel, reunir todo mundo e dizer assim: a quem eu defraudei, de quem eu roubei, de quem eu tomei o boi? Levante-se e fale diante do Senhor e diante do seu ungido, que era exatamente Saul. Já imaginou o perfil desse homem, no final da carreira, poder fazer isso? Pois é. E tem o 4º capítulo que eu falo sobre o meu chamado. Porque muitas mulheres chegam para mim e dizem assim: irmã Aparecida, como foi que tudo começou? Aí eu falo um pouquinho, porque o povo pensa, irmã Iraci, que eu já comecei dentro dos aeroportos, como eu vivo hoje. Foi não, minha filha. Eu comecei, foi atravessando o Rio Araguaia de voadeira, pegando carro de boi. Já fui fazer a obra e fui despachada no carro do bode. Viu? Já fiz obra, já peguei carona até de carroça para fazer. Irmã Aparecida, se precisar hoje, pega de novo, pego. Para não chegar atrasado, eu faço qualquer coisa, né? Para chegar para fazer a obra de Deus. Então, o desafio do chamado, no 4º capítulo, eu falo sobre o meu chamado, que aconteceu no Vale da Depressão. Já viu Deus fazer uma promessa com alguém quando ele se acha menos que nada? Pois foi isso que Deus fez comigo. E outra coisa interessante nesse livro é que cada capítulo eu encerro com um testemunho, certo? Um testemunho de coisas que eu vivi ao longo desses anos de chamado, né? Desde ser esquecido em aeroporto, desde alguém chegar para mim e dizer: você não vai pregar sobre isso, sobre aquilo. Então, tudo isso está aqui. Desafios do chamado é para você. Você que está teimando e querendo tomar o seu próprio rumo, como se você se mandasse. Aí Deus me trouxe essa tarde para dizer para você: você não se manda não. Se aquiete. Então esses livros estão ali. Quando vocês compram qualquer um desses meus livros, vocês me ajudam a ajudar. Agora está com 2 meses e dias que a gente abriu um novo projeto no Moriá, numa comunidade chamada Canto do Amaro. Geralmente a gente abre em comunidades bem carentes, onde a gente pode dar o almoço todos os domingos das crianças e manter o material para a escola bíblica, tudo que as professoras precisam. Então, quando você compra qualquer um do meu material, você me ajuda a ajudar essas crianças. Nós temos projeto em Gâmbia, Bolívia, Moçambique, Uruguai, né? E por aí vai. E também aqui no Brasil, na cidade do Rio Grande do Norte, e agora, próximo a Mossoró, na cidade, no povoado do Canto do Amaro. Amém? Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vocês escolheram como tema. Eu quero ler do versículo 13 ao 15. Eu não vou ler o 37, eu vou ler do 13 ao 15. Lucas, capítulo 1, versículo 13 ao 15. Que diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande. Diga comigo, será grande. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Agora diga comigo, será grande e será cheio. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Uma história bem conhecida no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Falar do capítulo 1 de Lucas é falar não apenas de um capítulo de milagre. A gente está vendo que é um capítulo de milagres. Mas é falar de um capítulo de improváveis, surgindo no cenário para uma nova história. É falar num capítulo de anúncio, porque no Evangelho de Lucas, capítulo 1, tem 2 anúncios. O anúncio do nascimento de Jesus e o anúncio do nascimento de João. Falar do capítulo 1 de Lucas é falar de 2 mulheres envolvidas num projeto de milagre.
falar deste capítulo é falar também num capítulo de fé. Alguém que perseverou, os anos passou, envelheceu, mas Deus não deixou de cumprir por isso. Aleluia, glória a Deus. Já foi dito muita coisa sobre Isabel nestes dias, eu creio. Estou bem corrida, não vi o que foi pregado, mas eu sei que Deus falou muito com vocês. Isabel, cujo nome é Deus é meu juramento, ou meu Deus prometeu. Zacarias, cujo significado no hebraico é Deus se lembrou. Então, juntou Isabel, meu Deus prometeu, com Zacarias, Deus se lembrou. Deus prometeu e Deus se lembrou, estava junto na essência do nome de um casal na mesma casa. Aleluia. Mas na verdade, qual é o tema do congresso? O milagre vai acontecer. E o que é, na verdade, milagre? Milagre é qualquer indicação de participação divina na vida humana. Qualquer coisa que haja uma participação divina numa vida humana se chama de milagre, né? Milagre também é ato ou conhecimento fora do comum, inexplicável, algo inexplicável pelas leis naturais. A palavra milagre é uma palavra de origem latina, ela significa exatamente o que a gente vai aprender, né? A palavra milagre no latim ela chama de mirare, ou seja, mirar em algo espantoso, estranho, maravilhoso, mirar em algo digno de admiração. Então, todas as vezes que eu vivencio um milagre, eu vivi um mirare, ou seja, eu experimentei algo espantoso, algo digno de admiração, algo extraordinário, algo maravilhoso. Só que todas nós queremos viver milagres, sim ou não? Sim. Mas por que é que a gente tem tanta resistência para os cenários de milagre? Todo mundo quer viver um milagre, mas milagre tem cenários que preparam a chegada dele. Queremos o milagre, mas não queremos viver os cenários que preparam o milagre. Milagre é preparado em 3 cenários. Primeiro, cenário de desafios. Diga comigo, cenários de desafio. É o primeiro cenário de um milagre, é cenário de desafio. Segundo, cenário de impossibilidade. O terceiro, cenário de espera. Vamos repetir porque a gente está numa aula. Cenário de desafios, cenários de impossibilidade, cenários de espera. Aleluia. A Bíblia mostra isso. Que todas as vezes que um milagre aconteceu, muitas vezes havia os 3 cenários, mas muitas vezes também havia só um cenário. Mas o milagre aconteceu. Aleluia. Cenários de desafio. Davi e Golias. Cenário de desafio. Um filisteu desafiando as tropas de Israel. Deus sendo desafiado. Deus operou um milagre para mostrar que ele é Deus. Pronto. Aleluia. Cenários de desafio. Senaqueribes bravejando, desafiando Ezequias. Deus disse, espera aí, vou mandar só um anjo, mas eu resolvo a parada. Oh, a lei que a sé. Limite. Ai, que a sé. Cenários de desafio. Débora enfrentando a tropa, a cavalaria, 900 carros de ferro de Jabim. Jabim deitado na sua autoconfiança, achando que ia fazer, casar, batizar, abafar. Deus diz, vou mandar só uma chuva. Atola os seus carros, vai ter casco de cavalo tentando sair, mas eu mostro que eu sou Deus. Cenário de desafio. Ai, que amaneva sé. Aí quando chegamos no cenário de impossibilidade, a cura de Ezequias, cenário de impossibilidade. Aleluia. A esterilidade de Ana, a esterilidade de Sara, a esterilidade de Isabel, a esterilidade de Raquel, tudo eram cenários de impossibilidade. Humanamente falando, não tinha condições, não havia nem sequer clínica de infertilização. Mas Deus chegou.
Oh, aleluia. Porque aonde tem cenários de impossibilidade, ele chega. E ele não chega para fazer, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, para fazer a remidei, não. Deus não trabalha com gambiarra, não. Deus só trabalha bonito. No estilo. Na competência. Ai, que sé. Aí a Bíblia mostra também outros cenários. Primeiro foi o cenário de desafio, o cenário de possibilidade. E o terceiro, cenário de espera. Aleluia. Cenários de espera. A mulher do fluxo de sangue esperou 12 anos. O paralítico do lado do tanque de Betesda esperou 38 anos. A mulher encurvada esperou 18 anos. Cenários de espera. Eu pergunto, teve vitória? A mulher se endireitou? O sangue estancou? O paralítico andou? Porque independente do cenário, Ele é Deus na impossibilidade, Ele é Deus na espera, Ele é Deus no desafio. Ah, que sé. Zacarias era sacerdote. Isabel também era de família sacerdotal. Aleluia. O casal, a Bíblia diz que eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Sabe o que era? Era um casal de bom testemunho. Todo mundo podia dizer, respeite, viu? Irmão Zacarias, irmã Isabel é uma bênção. Aleluia. Mas esse ser uma bênção não os eximiu de viver um cenário de impossibilidades. Aleluia. Isabel era estéril e a Bíblia diz mais, e os dois eram avançados em dias, ou seja, eram idosos, velhos. Porque se o homem fosse velho, mas a mulher fosse nova e não fosse estéril, dava um jeitinho. Mas aqui não tinha jeito para dar não, meu filho. A coisa estava difícil. A coisa estava difícil. Só milagre resolvia isso aqui. Mas não, outra coisa não resolvia. Aleluia. Isabel era estéril, avançada em idade. Mas havia um projeto. Um projeto que foi concebido em oração. Você sabia que na hora que você está de joelho, está só você e Deus no secreto. Você está concebendo projetos de milagre? O milagre não é gerado só aqui não. O milagre geralmente ele começa sendo gerado no seu joelho, na sua oração, na lágrima quente que corre no rosto, na angústia da alma, aleluia. Naquela hora que a gente está cochichando com Jesus, é naquela hora que o milagre está sendo trabalhado. Aleluia, o projeto está sendo alicerçado. Havia um projeto chamado milagre, concebido como resposta de oração. Aleluia. O anjo chega para Zacarias e diz, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi... Havia oração? Havia oração. Ele não alcançou um milagre sem ter pedido, não. Havia um processo de busca. Milagres geralmente são respostas a processos de busca. Aleluia. Mas o que me chama a atenção no texto é o que acontece quando chega o tempo de viver milagre. Aleluia. Primeira coisa, quando chega o tempo de viver milagre, lance fora o medo. Deus executa, Deus faz. Quando chega também o tempo de viver o milagre, chega a consciência de quê? A consciência que a demora foi preparo. Mas está demorando, é preparo. Mas eu esperei para o ano passado, preparo. Mas já estamos em julho e não chegou, preparo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quando chega o tempo de viver milagre, aleluia, Deus providencia cada detalhezinho. Aquele detalhe que você fala em oração e muitas vezes você acha que você é exigente, não é não. Não se exima de ser detalhista, porque Deus é. Deus é detalhista. Aleluia.
Quando chega o tempo de viver milagre, Deus prepara o cenário, o público, a plateia, aleluia. Deus prepara tudo para a chegada do milagre, aleluia. O que me chama a atenção no milagre de Isabel foi o privilégio que Deus deu a essa mulher. Já parou para pensar? Isabel teve um privilégio que poucas mulheres na Bíblia tiveram. O privilégio que Maria teve e o privilégio que Sara teve. A terceira foi Isabel. Que privilégio é esse? De ter o anúncio do nascimento do seu filho dado pelo anjo do Senhor. Que privilégio. Sara, mulher de um patriarca. Tudo bem. Privilégio para a mulher do patriarca. Maria, a mãe de Jesus. Glória a Deus, tudo bem. A mãe do Salvador ter esse privilégio. Mas Isabel era uma anônima praticamente. Somente a mulher de Zacarias. Uma descendente sacerdotal. Aleluia. Mas teve o privilégio. A Bíblia diz, versículo 11 a 13 assim. Então o anjo do Senhor lhe apareceu a Zacarias, posto em pé à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Interessante é que quando eu leio que Zacarias turbou-se, quando eu leio que Maria também turbou-se, aí eu fico me admirando, sabe de quê? Uma turma que diz que viu anjo de bandeja, anjo de asa, anjo batendo, anjo voando. E ele não sentiu nada. Conversa é essa, minha filha? Tem alguma coisa errada com esse anjo. Deve ser anjo da Shem. Porque o anjo fiel, o anjo autêntico, quando ele se apresenta, a estrutura se abala. Porque é visita do céu na terra personificada. Se você vê uma pessoa dizendo que viu o anjo de todo jeito e não sentiu nada, pode ter certeza. Esse anjo é fake. O anjo do Senhor, quando ele aparece, o camarada fica, olha. Por quê? Porque é o anjo do grande. É o anjo do poderoso. É o mensageiro do céu. É aquele que vem na terra para trazer uma nova. É aquele que veio na terra, então a carne humana, ela não tem como não ser abalada, minha filha. Oh, aleluia. Você está aqui no congresso de Abreu e Lima, Deus fala 3, 4, 5 palavras com você. Tem hora que você sente que as estruturas se abalam, é ou não é? Imagine um anjo. Misericórdia, só Jesus na causa. A Bíblia diz que quando Zacarias viu, turbou-se e caiu o temor sobre ele. E era um crente fiel e irrepreensível. Viu? Mas ainda teve medo. E o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Diz qual era o sexo e diz qual era o nome. Sim ou não? Oh, aleluia. Sabe o que foi que eu me alegrei quando eu li isso aqui? Agora está na moda, né? Um tal de um chá de revelação. O povo solta um vulcão de ar, e umas bolas azul, e um jato azul, e outro rosa, de acordo com o sexo do bebê, né? Chá de revelação. Chá de revelação é por fraco. Isabel foi divina revelação. Lá dentro do templo, o anjo na direita do altar. Aí é uma revelação verdadeira. Chá de revelação é por fraco, meu filho. Isabel foi o filho, anunciado o nascimento, dado o nome, aleluia, por uma divina revelação. Aleluia. No capítulo 1 a gente vê alguém trabalhando, indo fazer aquilo que lhe caiu como sorte. Zacarias vai ao templo, essa sorte era raríssima. E eu não quero entrar aqui sobre os costumes sacerdotais. Mas chegou a vez de Zacarias. Mas o que me chama a atenção é porque havia já uma vida de dedicação, sim ou não? Havia uma vida de trabalho, sim ou não? Havia uma vida de renúncia, sim ou não? Havia uma vida de chamado, sim ou não?
Então deixe-me, aleluia, abrir um parênteses aqui, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. É exatamente quando você está fazendo o comum, quando você está fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. É exatamente neste comum, neste dia que parece que não vai acontecer nada demais. É neste dia que Deus se revela. O milagre está chegando. Você está achando que eu esqueci a promessa que eu lhe fiz? O milagre está chegando. Prepara, Zacarias, para viver o sobrenatural. Oh, aleluia. Em um dia comum, o milagre, o extraordinário, o sobrenatural acontece. O anjo Gabriel estava à direita do altar do incenso. Aleluia. E o anjo Gabriel avisa para Zacarias: aleluia, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, terá um filho. Lhe porás o nome de João. E com esse menino tu terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no nascimento. Aleluia. Era um homem de espera. Zacarias e Isabel eram um casal de espera. E eu nunca vi ninguém esperar em Deus para ser decepcionado. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Eu nunca vi ninguém esperar em Deus para ser decepcionado. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3. E irmão Aparecida, mas às vezes demora, é verdade. Mas quanto mais demora, mais caprichado vem o negócio. Oh, aleluia. Milagres envolvem cenários de espera. Isabel e Maria foram 2 mulheres vivendo um tempo de milagre. Por que, irmã Aparecida? Porque uma concebeu sendo virgem e a outra concebeu sendo estéril. 2 milagres em um cenário, aleluia, de primas. Aleluia. Maria concebe sendo virgem, Isabel gera sendo estéril. Era uma promessa gigantesca para quem já tinha esperado por tanto tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa: promessas gigantes, aleluia, elas sempre surgem em cenários de espera. Oh, aleluia. Cenários de espera são cenários de milagre. Aqui tem mulheres que vêm orando há muitos anos para Deus quebrar as amarras do seu marido. Cenários de espera, mas nesta tarde eu ganho graça e autoridade para dizer: conta 1, 2, 1, 2, conta 1, 2, porque dentro deste tempo de 2 anos, você vai entrar dizendo: Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ele é, Ele tem, Ele pode, Ele faz. Ele é, Ele tem, Ele pode e Ele faz. Cenários de espera, eles são propícios para testemunhos grandiosos. Todo testemunho grande, a pessoa ela foi treinada, ela foi preparada, ela foi lapidada no cenário de espera. Sabe por quê? Porque Deus sabe que a gente tem pressa. Deus sabe que a gente é imediatista. A gente gosta das coisas no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira. Aleluia. Mas cenários de espera são cenários propícios para testemunhos grandiosos. Cenários de espera envolvem choro, vergonha, dor, luta, tristeza. Mas cenários de espera também desenvolvem maturidade espiritual. Depois do tempo da espera, você não apenas vai ter um testemunho novo para contar, você vai ter experiência para ensinar as outras. Você vai ter suporte. Você vai ser referência no seu bairro. Quando alguém estiver passando isso que você está passando, alguém vai bradar e dizer: quem passou uma situação dessa foi a irmã fulana. Vamos lá ver como foi que Deus fez. E a porta da sua casa vai se abrir. E você vai dizer: é verdade, minha irmã, eu vivi o cenário de espera. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu hoje tenho maturidade para dizer que Deus faz, independente da espera, independente da impossibilidade, independente do cansaço, independente da estrutura física. Eu estou de pé para dizer: Deus faz e Ele fez.
Oh, aleluia. Isabel vivia um opróbrio. E o que é um opróbrio, irmã Aparecida? Uma desonra, uma grande vergonha. Opróbrio é uma degradação social, é um vexame. E onde é que a senhora tira isso, irmã Aparecida? No texto. Capítulo 1, verso 25, olha o que ela diz. Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Aí eu gosto da versão NTLH que diz assim, ó. Agora que o Senhor me ajudou, palavras de Isabel, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. A dor de Isabel era a esterilidade. E deixa eu dizer uma coisa. Satanás, ele sabe exatamente onde é o seu ponto vulnerável. Quando ele quer lhe atingir, não pense que ele vai mirar no outro canto, não. Ele vai mirar na tua dor. Às vezes é um filho que está envolvido em coisa errada, na droga, no vício, no roubo, seja lá no que for. Às vezes é uma filha, às vezes é um marido, às vezes é uma porta fechada que por anos você luta e aquela vitória não chega. Aí Satanás, que sabe que aquele é o seu ponto vulnerável, aquele é o seu motivo de entrega, aquele é o seu motivo de choro, aquele é o seu motivo de oração, ele vai mirar ali para provocar dor. Lembra de Ana? O que é que Penina fazia? Irritava. A Bíblia diz que ela irritava excessivamente para embravecer, por causa da esterilidade. Aleluia. Mas deixa eu dizer uma coisa. Aleluia. Cenários de espera nos põem para viver e contar o que ninguém nunca viveu e nunca contou. Oh, aleluia. Quantos sacerdotes entravam para sacrificar? Quantos sacerdotes viviam a sua época de a sorte cair para que eles pudessem entrar e sacrificar? Mas a Bíblia fala da experiência de Zacarias. Oh, aleluia. Porque tinha que ficar registrado. Por quê? Porque cenários de espera nos põem para viver e contar. Irmã Aparecida, mas eu tenho vergonha. Aquele meu marido bebe tanto que ele vem trupicando das pernas no meio da rua. Todo mundo sabe que eu sou crente, eu sou serva de Deus. E Satanás quer envergonhar por um tempo. Ai que sé. Reicho biase. Deus vai alinhar a pisada do camarada numa estrutura tão gloriosa que nos passos que hoje trupica, Deus vai derramar azeite, vai torná-lo crente, que até o rasto deste homem Deus vai colocar Satanás para temer. Deixa eu ver. Você está vendo um bêbado, mas Deus já vê um profeta. Ai, oh. Glória a Deus, aleluia. Olha o privilégio desse casal. Ele entra para sacrificar e o anjo está na direita do altar. Era o altar do incenso, o altar da adoração. Você não imagina quantas vezes você está no altar de adoração, você pega a sua harpinha e começa a cantar. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. E você nem sabe, o anjo já está no altar da adoração com você ali, lhe assistenciando, lhe dando graça. Aquele dia que você amanhece, o dia que Satanás diz: hoje eu vou acabar mesmo, vou lançar tristeza, vou lançar desânimo na vida dela, vou lançar dúvida, eu vou lançar 3D, desânimo, dúvida e desespero. Quando você sai do quarto, já é cantando: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Ah, se os teus olhos espirituais se abrissem,
Limite! Para você ver nessa tarde a batalha que é travada quando você prepara a adoração. Tem adoração aí? Tem adoração aí? Tem adoração aí? Tem adoração aí? Tem adoração? Tem adoração? Se tem adoração é porque tem um adorador. E se tem um adorador, tem alguém recebendo essa adoração. E se tem alguém recebendo a adoração, aguarda, porque vai nascer milagre no recinto. Me deve ser. Nacho. Cenário de espera nos leva a receber promessa grande. Diga comigo, eu quero é grande. Promessa só presta grande. Oh, aleluia. Glória a Deus. Do versículo 15 ao 17, aleluia. Quando o anjo fala, diz assim: ele será grande diante do Senhor. Aí alguns estudiosos dizem que João Batista era nazireu por causa dessa declaração. Não beberá vinho e nem bebida forte, porque os nazireus não bebiam vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. E converterá muitos. O inferno já sabia quem João Batista seria. Na hora que Deus libera uma promessa sobre a sua vida, fique sabendo uma coisa: o inferno vai trabalhar de toda maneira para frustrar. Por quê? Porque a palavra já foi liberada. Aí o que é que eu faço, irmã Aparecida? Eu vou ficar no meio do tiroteio entre céu e inferno? Não, você não vai ficar no meio do tiroteio. Deixa a bala passar, porque quem está na certeza do céu caminha. E caminha do passo firme. E caminha de passos altaneiros. E caminha de cabeça erguida. Aí alguém diz: o que é isso? Isso tudo é arrogância? Não. É certeza de quem você creu. É certeza de quem foi chamada. É certeza de quem foi escolhida. É certeza de quem recebeu a promessa. Tem mulheres recebendo promessas aqui. Ele será grande e será cheio do Espírito já desde o ventre materno. O menino não vai ser brincadeira, não. Deixa eu traduzir aqui no meu nordestinês. Se fosse um anjo nordestino, dizia: rapaz, tenha cuidado, porque esse menino é pau da doido. Esse menino é crente. Pense, esse menino veio para fazer a diferença na terra. Oh, aleluia. Converterá o coração de muitos dos filhos de Israel ao Senhor. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Não é à toa que João Batista é chamado o Elias do Novo Testamento. Vai ter poder e virtude de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Duas coisas me chamam a atenção. Ele será grande e será cheio. Oh, aleluia. E aí eu entendo, aleluia, porque só é grande se for cheio. A grande pregadora só é grande se for cheio. O grande pastor só é grande se for cheio. A irmã grande do ciclo de oração só é grande se for cheio. Só é grande se for cheio. Olhe para quem está do seu lado e diga: só é grande se for cheio. Só é grande se for cheio. Pode até ser comprido, mas grande só é se for cheio. Só é se for cheio. Só é se for cheio. Então se encha nessa tarde. Se encha. Se encha do poder. Se encha da graça. Oh, aleluia. Cenários de espera. Estamos dentro do contexto de cenários de espera. Quem espera por ele não cansa. Cenários de espera evidenciam que milagres são vividos e angústias ficaram no passado. O que eu acho interessante é que o anjo avisa para Zacarias, na direita do altar. 6 meses depois, o anjo faz outro percurso. Vai avisar para Maria. 6 meses depois. E quando o anjo vai avisar a Maria, ele diz: eis que também, você vai ficar grávida, mas também
Tua prima concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Aleluia. E o que me chama a atenção é porque cenários de espera evidenciam milagres e mostram que angústia e dor ficaram para trás. Este é o 6º mês para aquela que... Aleluia. Mas aquela irmã atribulada, ela era. Oh, aleluia. Era chamada de estéril, não é mais. Era comentada na rua, não é mais. Era um improvável, não é mais. Era ridicularizada, não é mais. Era coitadinha, Isabel estéril, mas não é mais. Agora a rota foi mudada. O percurso é outro. O milagre entrou em cena. E quando o milagre entra em cena, passou, agora é nova história. Aí deve ser. Era. Irmã fulana, o marido dela, o bêbado. Era. Agora é servo de Deus. Aquela que o filho dela rouba. Era ladrão, não é mais não. Agora é homem honrado. Está trabalhando, está dando gosto à mãe. Era. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que é quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Há muitos anos atrás, as minhas filhas eram bem pequenas. E nós morávamos na cidade de Açu. Depois fomos para Mossoró, fomos morar numa fazenda. Eu e ele. Eu me casei muito jovem. Conheci ele com 14, noivei com 15, casei com 16, com 17 fui mãe. Vocês estão achando graça, mas vocês fizeram a mesma coisa. Então larguei o estudo. E quem larga estudo não tem conhecimento. E o que sobrou pra gente? Tomar conta de uma fazenda. Esse homem passava o dia todo em cima de um trator. E eu ajudando, colocando comida para galinha. Ajudando ali alguém em algumas coisas da fazenda. Oh, aleluia. Mas desejosa de voltar a estudar. E quando eu estou dentro do contexto do era. Dentro do contexto do era. Agora olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu não sei o que você era, mas eu sei que Deus muda cenário. Deus muda cenário. Deus muda cenário. Deus muda cenário. Você está aqui hoje porque Deus muda cenário. Deus muda cenário. E eu naquela dificuldade de vida, olhando meu marido em cima de um trator queimado de sol quente, trabalhador. Esse homem sempre foi muito trabalhador. E eu comecei a orar a Deus. Eu disse: Deus, eu queria voltar a estudar. Mas agora eu já tinha 2 filhas. Morando numa fazenda. Longe de minha mãe. Longe no sentido... É uma fazenda próxima a Mossoró. Mas eu digo... Eu morava num canto, ela morava no outro. E uma certa tarde eu cheguei para alguém que estava ali nos arredores da fazenda. Alguém que na época tinha poder para me ajudar. E eu cheguei e disse assim: eu queria tanto voltar a Mossoró para estudar. Aquela pessoa olhou para mim: tenha muito cuidado, porque quem está no cenário de espera, ele vive milagre. Oh, aí eu dou você. Aquela pessoa olhou para mim por cima do ombro e disse: se você voltar a estudar... Eu disse sim, eu tinha vontade de voltar a estudar. Daqui a pouco também Midian e Cássia estão grandinha, elas vão precisar de escola. Ele fez: eu pago escola boa, particular para os meus filhos. E eu não sei. Eu disse: porque eu tinha vontade de me formar. Eu não sei nem se ele se forma. Você com história de que vai voltar a estudar. Eu ouvi aquilo, fui para o quarto. Chorei, apresentei a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E quando foi uma madrugada eu disse: já que eu não, só comigo, já que eu não posso estudar,
eu vou começar a orar para Deus abrir uma porta de emprego. E eu não sabia, eu ainda era muito nova e muito nova na fé também. E eu não sabia a história de orar com face no pó, eu não sabia. Quem me ensinou a orar com face no pó foi o próprio Deus. E uma madrugada eu estava orando e o piso do quarto era de taco. E eu estava orando quando de repente veio aquela vontade de botar o rosto no chão. Eu botei. Chorava tanto que meu rosto ficou escorregando no taco. E a minha oração só era essa: meu Deus, me dê um emprego. Meu Deus, me dê um emprego. Meu Senhor, me dê um emprego. E quando foi descambando já por volta de 3:30 para 4 horas, a barra já querendo clarear, uma voz, eu chorava. E uma voz disse: eu te dei. Deus está gerando milagre. Me ouve. Quando foi no outro dia, a gente viu a poeira cobrindo. Viu a poeira cobrindo. Era gente que entrava pelo corredor da fazenda, porque era tudo no barro. Quando a fé chegou, a mamãe lá em casa olhou para mim e disse: minha filha, eu vim lhe buscar. E eu disse: me buscar? Ela disse: sim, sua tia. Naquela época, o povo chamava Trem da Alegria. Existiam uns contratos, não era que as pessoas ganhavam, né? E ela era cabo eleitoral de um político. E ela tinha ganho 10 contratos de trabalho. E já estavam as pessoas tudo certa para dar. Ela disse: minha filha, sua tia foi hoje muito cedo lá em casa. 6 horas da manhã ela estava no meu portão. Ela que me acordou. Ela recebeu 10 contratos, já estava tudo certo. Mas ela disse que não dormiu essa noite. A noite todinha, uma voz dizendo para ela: um contrato desse é de Aparecida. 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 Ei, aleluia. Anjo pode falar no altar, mas pode falar também de outra forma, mas o milagre acontece. Pegue seus documentos, minha filha, vamos ligeiro. Fui para Mossoró, dei entrada, foi assim que eu entrei no estado. Voltei a estudar, fiz concurso, passei em 2, fiz faculdade, passei também, fui primeiro lugar, como eu já contei uma vez aqui no tema redação. Por que é que você está contando isso, irmã Aparecida? Porque cenários de espera são cenários onde você vivia aquilo, mas Deus disse: a partir de hoje não é mais. Era estéril, não é mais. Era desempregada, não é mais. Vivia de favor, não vive mais. Não tinha casa própria, agora terá. Não dependerá mais de pagar aluguel. Quem crê que Deus está mudando o cenário nesta tarde? Aí eu tenho certeza do que Deus está falando comigo. Como essa mão é minha e essa é também. Tem mulheres aqui que no próximo ano vai estar contando: Deus vai soprar um vento. Vai ser um sopro de novidade. E você vai chegar aqui, ó, de posse da sua chave, dizendo: Ele é. Ele tem. Ele faz. Cenários de espera são cenários de revelação profunda. Todas as vezes que você vê alguém que teve revelação profunda de Deus, pode ter certeza, essa pessoa já esperou. Ela foi treinada na espera. Aleluia. A Bíblia diz que Maria, quando é informada, vai para as montanhas visitar Isabel. Aleluia. E quando Isabel ouve a saudação de Maria, a história é bem conhecida, a criança estremece no ventre. Aleluia. A coisa foi tão bonita, a revelação foi tão profunda, porque quem foi dizer para Isabel que Maria estava grávida? Hein? Naquele tempo não tinha nem a turma do WhatsApp. Quem foi dizer para Isabel que Maria estava grávida? E melhor, quem
Quem foi dizer para Isabel que o que estava no ventre de Maria era o Salvador do mundo? Mas por que isso aconteceu? Mulheres que vivem cenários de espera, elas vivem revelações profundas. Que tem gente que diz assim: eu tenho medo das coisas de irmã fulana, porque tem hora que as coisas dela... É porque quem é crente mesmo tem uma veinha de doido que só ele tem. Ele creu o que ninguém creu, ele vê o que ninguém viu. Deus revelou para ele o que não revelou para muita gente. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui. A gente está vivendo uma igreja tão incrédula, minha filha. Mas tão incrédula, que as pessoas já se acostumaram a não viver mais milagre. É tudo na base da garapa. Já que se acostumaram de viver uma fragilidade espiritual total. Que quando tem uma irmã que busca mais a Deus e que Deus se revela mais para ela, fica todo mundo curioso. E tem mais, viu? É uma coisa espantosa. Parece que aquela pessoa é uma pessoa diferenciada. Não é não, ela é humana, como você, como eu. Somos humanos. Tem gente que chega perto de mim nos congressos, eu não sei se acontece contigo, Rafaela, mas chega perto de mim nos congressos, meu Deus, uma admiração. Teve uma que um dia chegou num canto lá, ela tocava em mim, ela existe. Gente, eu me senti um mico-leão dourado. Ela existe. Mas por quê? Porque escuta os testemunhos que eu conto. E os testemunhos que eu conto não é coisa mirabolante, nem é coisa que você não possa viver, não. Os testemunhos que eu conto é aquilo que a Bíblia me dá autoridade para contar. Porque pessoas que estão aqui viveram, e eu creio nela e vivo também. Nessa tarde, é tarde de você dizer: eu não quero somente ouvir os testemunhos, não, eu quero participar. Eu quero tê-los para contar. Eu quero vivê-los para testificar. Sabe por que hoje Jesus não cura muita gente por meio da oração de outro? Porque pode se preparar, se Jesus começar a curar, minha irmã, você vai acabar a sua vida. Porque você não vai ter mais paz. Porque o povo idolatra. E cria aquele mito. É comedor de feijão, de farinha igual a você. A diferença é que foi treinado na escola. Meu filho, quem é treinado na escola da espera, da depressão, da superação, quem é treinado na escola da humilhação, tem uma coisa: a turma que é treinada na escola da humilhação, Satanás encontra dificuldade porque quer manobrar, mas não manobra não, viu? Porque já viveu, porque já se orientou, porque sabe qual é o projeto, porque entende que Deus é poderoso. E depois de você entender que o Deus da Bíblia é real, o inferno engata a marcha ré e você avança. Avance, 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 avance. Quem foi dizer para Isabel? Deus. O Deus de toda revelação. Oh, aleluia. Quando Maria entra que saúda Isabel, a Bíblia diz que Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Tremenda, não? Oh, aleluia. Revelada. Oh, glória a Deus. Pois logo que chegou a tua saudação aos meus ouvidos, a criança saltou em meu ventre. A Bíblia diz que João Batista seria grande, seria diante da presença de Jesus, já no ventre de Maria. João Batista, se agitou no ventre de Isabel. Aleluia. Cenários de espera envolve desafio. Você já parou para pensar no desafio que viveu Isabel durante o período da gestação?
Isabel viu o seu marido sair de casa falando e voltar mudo. Aleluia. Durante 9 meses, o período da gestação de uma mulher, que toda mulher quer combinar com o marido, quer falar, era tudo por aceno, porque o homem estava mudo. Glória a Deus. Cenários de espera envolve honra. Aleluia. Quando você vê alguém sendo honrado por Deus, entenda. Aquilo não foi em passe de mágica, não. Não foi da noite para o dia, não. Aquilo teve preço. Aquilo teve lágrima. Aquilo teve espera. Aquilo teve entrega. Aquilo teve rendição. Aleluia. O cenário de espera envolve honra. Veja só o que a Bíblia diz sobre Jesus e sobre João. Capítulo 1, verso 32 e 33, sobre Jesus. Este será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia. Sobre João, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Aleluia. E o próprio Zacarias, no seu cântico profético, ele diz: e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir diante da face do Senhor, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação e a remissão dos pecados. Deus não deu apenas qualquer menino para correr na Judéia para Isabel, não. Deus deu a Isabel um profeta. A Ana, Deus não deu qualquer menino, não. Deus deu Samuel, um profeta. Um homem que a Bíblia diz que nenhuma das suas palavras Deus deixou cair por terra. Mas por que é que essas mulheres, como Ana, como Isabel, tiveram tanta honra? Cenário de espera. Cenário de espera. Vale a pena esperar, minha irmã. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Vale a pena esperar o martelo de Deus. Vale a pena esperar o remanejar de Deus. Cenários de espera envolve honra. Aleluia. Glória a Deus. Zacarias mesmo profetiza: serás chamado profeta do Altíssimo. Cenários de espera requer que tenhamos confiança em tudo que ouvimos de Deus. Você confia em Deus? Vou perguntar outra vez: você confia em Deus? Quando sua bênção está demorando, você confia em Deus? Quando o tempo de espera mostra outro cenário, você confia em Deus? Aleluia. Eu creio que foi desafiador, viu, para Isabel conviver 9 meses com um homem mudo. Aleluia. Mas havia uma promessa, e eu creio que Isabel se pegou nessa promessa. No versículo 20, o anjo diz para Zacarias: todavia tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não creste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Então o anjo disse: você vai ficar mudo, mas só é até o tempo do cumprimento. Então Isabel sabia que quando o menino nascesse, de alguma forma Deus ia curar o menino, ia curar o marido. Sim ou não? Oh, aleluia. Isabel já sabia o nome do menino, aleluia, que seria João. Você vai ver isso quando eles vão apresentar, vão circuncidar o menino. E quando vão apresentar, quando vão fazer esse processo no templo, quando o povo começa a perguntar qual vai ser o nome do menino, e começa a perguntar ao pai por aceno, e pergunta a Isabel. Isabel disse: o nome dele vai ser João. Aí alguém diz assim: mas rapaz, não tem ninguém na tua família chamada de João. Porque não tem uma turma que é assim, não é? É tão xeretinha que até no teu milagre quer dar palpite. Não tinha como ser de outra maneira, não tem não. Foi Deus disse que era João, é João. Tem uma turma que é coisa terrível. Não está ali para orar por você, não está ali para pagar preço, não está ali para jejuar. Mas na hora que o seu milagre nasce, quer meter o bedelho. Guarda! Imagina aí, Isabel feliz, de posse do milagre.
uma esterilidade havia sido superada, chega para apresentar o filho que é dela. Alguém diz, como vai ser o nome? João. Aí alguém diz, não, João não. João não. Não tem aquele tipo de gente, eu conheço. Não tem aquele tipo de gente que tudo quer dar opinião. Chega na casa da irmã, tá um enfeite em cima da geladeira. Mulher, esse enfeite não era bom aqui não, era bom em cima dessa mesa. Aí vai passando por um aparador, mulher, esse porta-retrato não era para ser aqui não, era para ser não sei aonde. E vai passando não sei aonde, aí tudo ela quer mudar na casa da outra. Toma intento, toma um chá de desconfiômetro. A casa não é sua, deixa a outra fazer a arrumação do jeito que ela quer. Aprende a olhar para a bênção do outro sem estar xeretando, dando opinião, dizendo o que deve, o que não deve ser feito. Se Deus falou que o nome do menino era João, é João. Ai, que sé. Imicho. Tem uma turminha que só Jesus. É Ele quem dá graça para nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Isabel sabia que chegaria o dia do marido falar, sim ou não? A promessa, vamos dizer assim, o período da mudez de Zacarias era só até a promessa se cumprir. Promessa cumprida, Deus ia providenciar a cura. Aleluia. Zacarias se comunicava por meio de uma tabuinha. Aleluia. Então isso nos leva a crer que Isabel passou a gestação todinha, tranquila, com relação ao cumprimento da promessa e se conversando com uma taubinha. Aleluia. Cenário de espera. Envolve até taubinha, né, minha filha? Muitas vezes você quer se comunicar no cenário de espera e até a comunicação é difícil. É assim ou não é? A coisa fica difícil, impossibilitada. Isabel poderia muito bem ter se questionado, mas meu Jesus, eu esperei tanto tempo, fiquei velha esperando, e agora que eu estou grávida, não posso nem compartilhar, o homem está mudo. Mudo porque a promessa foi tão grande que ele não creu. Aí ficou mudo. E tem um bocado de gente que vai ficar mudo também diante do que Deus vai fazer na sua vida. Tem um bocado de gente lá na tua vizinhança que quando tu tá falando e tu vira as costas, o Espírito de Deus nesta tarde revela. Fica dizendo, tá vendo que isso vai acontecer na vida dessa irmã? Mas Deus nesta tarde te diz, vou eu fechar a central da fofoca. Rebate. E a central da fofoca vai passar a dar avisos da última hora. Ela era, não é mais. Sofria, não sofre mais. Dependia, não depende mais. Era coitadinha, não é mais. Oh, aleluia, eu estou sentindo graça de Deus neste lugar. Tem cenários de espera sendo transformados. Tem cenários de espera sendo outorgados. Tem cenário de espera sendo assinados. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Cenário de espera inclui admiração. Inclui temor dos espectadores. Aí tem plateia assustada. Aleluia. A Bíblia diz que quando Zacarias estava lá dentro, a multidão estava lá fora admirado. Está assim ou não está? Admirado. Aleluia. Com a demora. Quando chega no versículo 63 a 66, diz assim: então, pedindo ele uma taubinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram imediatamente. Porque a boca se lhe abriu. Foi desimpedida a língua. Falava e louvava a Deus. E sucedeu o que? Todos os seus vizinhos, diga comigo, vai ter vizinho possuído,
de temor. E vai ter notícia sendo divulgada na região. Eu vou repetir, vai ter vizinho possuído de temor. E vai ter notícia sendo divulgada na região. Vai ter vizinho cheio de temor. E vai ter notícia sendo divulgada na região. Vai ter vizinho cheio de temor. E vai ter notícia sendo espalhada na região. Deus vai abrir uma porta tão grande para um marido de uma mulher que está aqui. Que vai ser uma porta onde ele vai competir com gente da alta, gente de canudo na mão. Mas nesta tarde eu ganho graça e autoridade para dizer em nome de Jesus: o canudo não prevalecerá, o conhecimento não sustentará, a amizade não perdurará, mas a mão do Senhor entrará neste negócio e a vaga será dele. Quem crê está aqui? Quem crê está aqui? Quem crê está aqui? Limite! Quando ele pega a taubinha, que ele escreve o nome João, que ele vai entregar a taubinha, vai dizendo: o nome dele é João. Já saiu João na boca e João na tábua. Limite! O povo, pá! Meu irmão, minha irmã. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Meu filho, Deus, quando resolve trabalhar para impactar um negócio, Deus dá susto em tanta gente. Faz tanta gente ficar assustada. Mas o que é isso na vida dele? Mas o que é isso na vida dela? É o impacto daquele que esperou. É o impacto da bênção na vida daquela que creu. É o impacto da bênção na vida daquela que viveu. Tempos de desafio, tempos de impossibilidade e tempos de espera. Tempos de desafio, tempos de impossibilidade e tempos de espera. A Bíblia diz mais: todos os que ouviram guardavam isso no coração. O negócio foi tão grande que a Bíblia diz: todos os que ouviram ficaram com aquilo guardado no coração. O negócio foi para assustar mesmo a Judéia. E diziam: que virá, pois, a ser esse menino? Rapaz, que menino é esse? Eu já estou com medo desse menino. Um menino que no dia que o pai vai sacrificar, o anjo... Meu Deus, tem alguma coisa na vida desse menino. É a voz que clama no deserto que está chegando. Nemicho! Eu já estou assustada com esse menino. O pai dele foi lá dentro sacrificar naquele dia, há tantos meses atrás. Saiu de lá mudo. A mulher Esther engravidou. Vieram apresentar um menino, o pai veio mudo. Na hora de falar o nome do menino, o pai falou. Eu já estou assustado. Vai ter gente assustada. E eu vou me alegrar nessa. Levante a sua mão direita e diga o que Deus vai fazer. É para assustar. É para abalar. Vai ter vizinho. Vai ter gente na região. Vai ter gente espantado. Eu quero declarar nesta tarde que vai ter espanto no arraial. Mas a sua bênção você conta. O seu milagre vai acontecer. Quem crê que tem milagre aqui? Quem crê? Quem crê? Vai comigo no glória. Vai comigo na aleluia. Vai nascendo milagre. Mulheres de Abreu e Lima. Tem milagre para quem está em casa assistindo. Você que disse: eu tenho que assistir a pregação. Caiu aqui, é peixe na rede. Próximo ano dê um jeitinho de estar aqui para contar, viu? Porque essa concubina, Deus manda de dizer: conta 4 meses, porque vai descer a sepultura, mas tu conta.
É Deus, é Deus, é o dono da vida. Ele tira a vida e torna a dar. Vai descer a sepultura. E nesse caso, não subirá dela. Eu chego, estou com minhas carnes tremendo. Chove, Nemeia dá-se. No 8º dia, em plena cerimônia da circuncisão, em pleno um momento especial da família de Isabel. Aleluia. Deus mostrou que Ele é o Deus que opera milagres no secreto do templo. E é o Deus que opera milagre aos olhos de todos. Diga comigo, Zacarias voltou a falar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Todos se maravilhavam, a boca se abriu, a Bíblia diz mais, e a língua soltou, e falava louvando a Deus. A Bíblia não diz, mas eu creio que Zacarias dizia assim: glória a Deus! O menino é João, glória a Deus! Oh, imagina aí. Um momento muito lindo, não foi não um negócio desse? Tu vai apresentar o teu filho, que já é um presente. Passou 9 meses com o homem mudo de lado. No dia da circuncisão do menino, o marido começa a falar. A Bíblia não dá os pormenores, mas eu creio que teve choro, abraço. Oh, glorificação, a Bíblia diz que eles louvavam a Deus. Aleluia. A bênção de Isabel demorou, mas chegou causando espanto. A bênção de Isabel demorou, mas chegou causando admiração. A bênção de Isabel demorou, mas chegou causando louvor. A bênção de Isabel chegou, demorou, mas chegou virando assunto da vizinhança. A bênção de Isabel virou assunto na região da montanha da Judeia. Aleluia. A bênção de Isabel, aleluia, estava debaixo de uma cobertura. A Bíblia diz, e a mão do Senhor estava com ele. Tem gente que Deus faz uma promessa, aí ele fica brincando de esconde-esconde. Eu não conto não, porque pode ser que o inimigo escute. Aí o inimigo vai tomar, né? E tu tá brincando de Tom e Jerry com cão, é? Tá brincando de Tom e Jerry? Conversa é essa, minha filha? Se Deus te prometeu, há casos em que Deus te proíbe falar, sim ou não? Sim. Aí eu digo a você, obedeça. Mas se Deus lhe prometeu e não passou ordem de sigilo, conte que é para quando se manifestar, Deus ser glorificado e o povo saber que Ele é Deus que promete e cumpre. Agora tem gente que é um temor besta, eu não vou contar não, porque pode ser que eu conto, aí o inimigo vem, arrebata. Conversa é essa? Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém. Quando minha filha Cássia, que era estéril, teve um filho, e que a médica foi usada pelo inimigo, deixou a minha filha 9 dias em trabalho de parto sem operar minha filha. E o menino nasceu semi-morto. Talvez ela esteja até me assistindo hoje de tarde. E quando eu vi aquele alvoroço, eu estava próximo ao centro cirúrgico, eu vi aquele alvoroço. Entra e sai de médico, quando de repente uma mulher diz, vai chegar aí a ambulância da UTI Natal lá do Wilson Rosado. A minha filha, quem estava na sala de parto, foi passando uma enfermeira por mim, e eu dizia, ei, o que está acontecendo? Nenhuma respondia. Aí eu sou uma benção. Na hora que foi passando uma assim, eu taquei a mão dela, só largo você depois que você disser o que está acontecendo aí dentro.
É minha filha que está aí. Eu preciso saber que eu sou a mãe. Ela disse: a senhora é a mãe da senhora Cássia? Eu digo: sou. Ela disse: o bebê. Eu disse: o que foi? Ele nasceu largadinho. Eu lá sabia o que era largadinho? Eu disse: minha filha, o que é largadinho? Ela disse: semi-morto. Ele nasceu com Apigar 2. O bebê passou muito da hora de nascer. Quando o carro chega, eu vou dentro da ambulância. Quando a ambulância me coloca junto com meu neto, e a criança tentando respirar, um meninão bonito, que aquele carro sai rompendo os sinais de Mossoró vermelho e tocando aquela sirene. Eu quis me apavorar, porque eu sou humana, sou mãe, sou pó. E quando eu quis me apavorar, Deus me lembrou da promessa que Ele tinha feito lá em Santa Catarina, no congresso. Quando ela falou dos sinais de parto, eu dizendo: é sinal de parto, diga a sua médica que opere, a médica protelando. Aí Deus usa um pastor, ele rompe um púlpito que dava bem 2 desses aqui de largura. Rompe, vai bater lá do outro lado e diz assim: mulher, aquieta teu coração. Porque quanto a teu neto Samuel, Deus fala assim comigo, fala assim com você também. Quanto a teu neto Samuel, tu ainda vai pregar e ele cantar. Então uma coisa eu sabia, o menino ia falar e ia cantar. Quando chegamos na UTI neonatal do Hospital Wilson Rosado em Mossoró, o médico de plantão olhou para mim e disse: que pena, uma criança tão bonita, quase 4 quilos, deixaram a criança passar demais da hora de nascer. Essa criança, ela vai ter problemas, sequelas gravíssimas. Possivelmente ele não vai ver. Possivelmente ele não vai falar. Possivelmente ele não vai andar. Ele vai ter uma vida semi-vegetativa. Por causa disso, começou a dizer. E ele todo cheio, paramentado de fio. E eu escutei tudo aquilo. Quando ele terminou de dizer, eu fiquei em pé assim, botei a mãozinha em cima do biru, olhei para ele e disse: doutor, tudo que o senhor falou é o que a medicina ensinou o senhor a falar. Mas deixa eu dizer uma coisa: esse menino vai falar e vai cantar. Não abra mão na hora que o inferno se levantar para dizer que você não vai viver o que Deus te prometeu. Bata o pé, assuma o território, porque ele já foi te dado. Tem território que já foi dado. Tem território que já foi dado. Bata o pé, bata o pé. Bata, bata, bata. Tem território que foi dado. Rapá, René, você andou, Ramanteca. Ele olhou para mim e disse: como é que é? Eu disse: esse menino vai falar e vai cantar, doutor. Aí ele olhou para mim e disse: a senhora é crente? Eu disse: sou. Ele disse: eu acredito, porque as coisas dos crentes a gente vê tanta coisa. Eu disse: doutor, tua mãe foi testemunha do milagre na vida da mãe desse menino. A mãe desse menino, Cássia, minha filha, que é a esposa do pastor, ela caiu do primeiro andar com 1 ano e 10 meses. Esse é um testemunho que eu conto toda vez. Aí tem gente na internet que fica dizendo assim: essa mulher tem testemunho demais. Só vive na prensa. Né, minha filha? Quando você vê uma pessoa que tem testemunho demais, é porque, olha, Deus já bateu para tirar couro, minha filha. Ei, Cássia. E aqui estou eu para dizer que ele é, que ele tem, que ele pode, que ele faz. Eu disse: vai falar e vai cantar, doutor. Minha filha ficou sendo suturada no hospital e eu com meu neto no outro. Eu tinha que me distribuir entre 2 hospitais. Deus é tão lindo que Deus permitiu que isso acontecesse, mesmo numa brecha que eu tinha deixado para o descanso. Deus é tão lindo comigo que até para mim adoecer, Ele bota para adoecer nas brechas. Cuida dos detalhes. Eu ia para um hospital e vinha para o outro, dando assistência à minha filha. A minha filha teve o bebê e não conhecia o filho.
Quando eu ia visitar ela, ela dizia: mãe, a senhora viu ele? A senhora não está mentindo, ele está vivo. Eu digo: está vivo. Chegava na UTI neonatal, as mães, as enfermeiras me recebiam, dizia assim: a senhora é a avó do RN Samuel, não é isso? Ela chama RN Samuel, que é recém-nascido. Eu disse: sim. O menino respirando por aparelho, os óculosinhos, capacetezinho, era tanta coisa em cima do bebê. Quando foi no segundo dia, tu quer recompensa do céu, né, minha filha? No segundo dia que eu fui chegando lá, quando eu cheguei, a enfermeira olhou para mim e disse: a senhora é a avó do RN Samuel? Eu disse: sou. Ela disse: vem aqui que eu quero mostrar uma coisa para a senhora. Aí me levou. Quando foi chegando perto do becinho dele, ela disse: não me pergunte como, mas desde ontem que o menino tirou o aparelho de respiração e está respirando sozinho. Ei, prepara para viver o teu milagre, Isabel. Prepara para viver o teu milagre, Maria. Prepara para viver o teu milagre, Antônia. Prepara para viver o teu milagre, Socorro. Renata, tem milagre. Ai, a sévia do que anaiande case. O menino melhorou assustadoramente. Pense no meninão bonito. Aí fazer 11 anos. Eu digo, um moreno bonito. Eu digo: meu filho tá ficando um rapaz. Vovó vai ter, ele ri. Vovó vai ter que comprar uma espingarda, porque se aparecer moça crua, vovó já tá de espingarda. Eu brinco com ele. E ele disse: não, vó, não precisa de espingarda não, que eu só vou namorar um dia se eu for menina crente. Oh, aleluia. Cenários de espera envolve o sobrenatural. Isabel ter João Batista já foi algo sobrenatural. Isabel ter a cura do marido no dia em que o menino foi circuncidado, algo sobrenatural. Aleluia. Mas por que é que Deus treina mulheres no cenário de espera? Você já parou para pensar por que é que Deus treina mulheres no cenário de espera? Por que é que Deus treina mulheres no cenário de espera? Cenários de espera funcionam como uma estufa de preparação. Cenários de espera são necessários, porque mulheres que são exercitadas em cenários de espera, elas servem como porta-voz para alimentar outras mulheres. Oh, aleluia. Eu amo a declaração do versículo 45. Abra sua Bíblia. Lucas 1:45. Essa declaração veio da boca de uma mulher chamada Isabel, que viveu o cenário de espera. Olha o que está escrito aí. Bem-aventurada aqui, pois hão de as coisas que é da parte do Senhor. Vamos repetir todas juntas. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Oh, aleluia. Fica de pé agora. Oh, aleluia. A parte da galeria vai dizer: bem-aventurada que creu. Aqui embaixo vai dizer: pois hão de cumprir-se. Aqui atrás vocês vão dizer: as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Todo mundo já sabe? Vamos ensaiar? Vocês estão fracos. Lucas 1:45. A menina lá de cima está forte. Vamos lá. Pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Novamente.
Declaração de Isabel. Dá bonito, mas vai ficar mais bonito. Se Deus falou, vai se cumprir. Se foi Ele que disse, vai se cumprir. Mulheres de Abreu e Lima, coloca o pé no território, porque já foi dado. Já foi dado. Não vai ser dado não, já foi dado. Já foi dado. Recebe, recebe. Foi dado, foi dado, foi dado, foi dado, foi dado. O Congresso de Abreu e Lima nesta tarde. Já foi dado. Olha aí para quem está do seu lado, diga: já foi dado. Aguarda o cumprimento. Já foi dado. Já foi dado. Não fica cochiando não. Já foi dado. Aleluia. Já foi dado. Já foi dado. Aê, deva ser. Que Deus nos abençoe.